Se não tiver, só lembra aí. Mano, não sei se o Fernando vai falar alguma coisa, mas eu tô com uma... Manda bala aí. Tô com uma pergunta aqui. Por exemplo, você escolheu, voltando, né, você escolheu essa área legal, se apaixonou pela área. E como é que é, cara? Você é um herói mesmo, porque você fazer patologia aqui no Brasil, e aí vem minha pergunta. A patologia no Brasil, eu posso estar errado, mas assim, não é preventiva, é corretiva. E o que você acha, assim, de você estar correndo sempre atrás do problema? Ou seja, a patologia aqui no Brasil é o problema, não é prevenção, pelo que eu entendo, né? E a gente está no ramo há 20 anos, prevenção, pelo menos aonde eu ando, não existe. Só se vocês andam em lugar diferente do que eu, que eu ando. Sim. Então, por isso que você é um herói. Eu ando em lugares diferentes, mas com os mesmos situações. sim. Por isso que eu falo que você é um herói, porque você veio para uma patologia que no Brasil é só corretiva. Então eu queria que você falasse um pouco disso. E qual que é a sua visão para uma prevenção? Você tem expectativa disso aqui para nossa cultura? Eu acho que assim, nos últimos anos, a gente tem evoluído muito no questão prevenção. Já se faz alguma coisa. Porque hoje existem muito mais normas que regulamentam determinadas execuções que antigamente não tinha, né? Hoje, talvez a mais nova aí que está no mercado e que é muito comentada é a norma de desempenho. Sim, né? sim. Que ela meio que dá parâmetros para que os projetos sejam feitos de acordo com o que ela quer. Então, por exemplo, um projeto estrutural, você vai fazer um projeto lá e tal, de uma residência de 30 metros quadrados. Enfim, é a mesma coisa. Só que a norma de desempenho estabelece que ela tem que atender um critério mínimo de vida útil, ou seja, sei lá, já é uma prevenção. 70 anos. Já é uma prevenção. Dentro desse critério mínimo, né, de 70 anos, 50 e tal, você tem que voltar na norma e verificar quais são os critérios que ela hoje fala para você conseguir chegar, né, nesses 70 anos. Então, nós evoluímos muito nesses estudos, também, obviamente, devido a vários problemas que foram tendo ao longo do tempo, né? E aí houve uma evolução normativa. Então, hoje nós temos normas para muitas coisas. Por exemplo, tem norma de projeto, de piso, de revestimento, de implementação, de assentamento de bloco, de material, tem muita coisa. O problema nem todo mundo, eu não sei todas as normas, né? Eu não conheço efetivamente todas as normas, tá? Mas a gente sabe que existe e sabe que tem que ser respeitado. Então, esse é um dos parâmetros. O segundo parâmetro, eu acho que é um parâmetro cultural, tá? Por quê? Porque você sabe que você está com um problema. Apareceu a umidade, um exemplo, né? E aí você deixa a umidade lá, porque não tá doendo em nós, né? A umidade. Tá ali, né? E de repente a umidade vira muito maior, e aí você, agora eu vou fazer. E aí o valor fica muito alto, né? E aí, mas vai ficar muito caro. A pessoa vai lá e esconde. Né? Então a gente é meio acostumado a esconder. Então eu acho que isso é um fator muito cultural ainda, você agir mais na correção. Mas eu acho que, assim, pelo menos os contatos que a gente tem tido ultimamente, quando aparece o problema, eles logo estão correndo atrás, o mais rápido possível. Para não agravar, né? Exatamente. Mas a grande maioria, ela vê o problema, ela deixa o problema lá, porque amanhã eu faço. Porque assim, a gente lida com condomínio. Basicamente, a maioria dos nossos clientes são condomínios. E o condomínio tem um síndico, né? E o síndico há 2 anos. E às vezes ele, deixa pro próximo. E aí o negócio vai, desanda. Deixa herança, né? Chega numa hora que não tem o que fazer. E aí, acontece, fica caro. Então, assim, tem-se a falsa impressão que talvez você fazer uma obra de recuperação é muito caro. Mas chega num ponto que realmente fica... Mas olha só, condomínio, que você tocou no assunto, a prevenção de pintura de fachada, num exemplo... A cada 4 anos ou 5, é recomendar você lavar a fachada, que você aumenta a durabilidade mais em 3 ou 4. Pergunta, eu estou há 20 anos nesse mercado, nunca chamaram para fazer uma limpeza, uma lavagem preventiva para ganhar uma sobrevida. Nunca. Por isso que é muito difícil a cultura aqui no nosso país, né? E essa responsabilidade é do síndico, por exemplo. Mas você apresenta isso pro síndico, ele tem até medo de levar pra comissão de apanhar. Ele esquece disso. Você fez o seu, vamos por você construiu, você entregou tá isso aqui, ó. Esse aqui é a sua caneca. A cada, sei lá, um mês você vai ter que pintar a sua caneca. É um compromisso que ele tem, né? Só que assim, você entregou pra ele e falou pra ele. Você tem um manual, sei lá, de uso e você tem que dar a manutenção. E aí ele esquece, de repente, daqui 2 anos ele fala, viu, e você comprei de você, que é né, e saiu a cor aqui, pô, mas você não viu aqui o manual, você tinha que pintar, você tinha que lavar, entendeu? Então, assim... É isso mesmo. É algo cultural,
Eu acho que a gente briga muito, muito com isso. E, assim, eu não consigo enxergar que é algo que vai se resolver no curto prazo. Eu também não Eu acho que é enxergo. muito longo prazo Eu sou ainda. pessimista em relação a isso. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para fazer igual elas fazem com o carro, com a casa, vamos dizer assim, né? É. Igual, vamos por assim, o setor automotivo e o setor industrial, eu acho que eles são os grandes exemplos nossos. É verdade. Por quê? Vamos por assim, pega uma montadora. Se der problema numa máquina e ela parar de montar o carro no dia, é um prejuízo de milhões. Então, os recalques que eles Entendeu? fazem, né? Então, assim, então eles têm equipes de manutenção ali o tempo todo para não ter problema, né? E Exatamente. carro é a mesma coisa, E né? tem uma coisa que eu ia perguntar que cabe muito a isso que você está levantando aí. Eu ia te falar duas questões. Quanto a patologia ajuda no desenvolvimento de novas coisas para evitar patologia, né? Que é tipo, sei lá, o cimento hoje é totalmente diferente do que era anos atrás. Quanto isso é bom para o mercado, ou se isso está indo só pela questão de economia, ou se está indo pela questão de resolver patologia. E a segunda é referente. Se quiser. Vamos, responde primeiro essa, que depois eu falo a segunda. Eu acho que a patologia ajuda muito a evolução, porque pela patologia é quando a gente desenvolve novas técnicas, né? E novos materiais também, né? Surge um problema X, vamos desenvolver um material para isso, ou para aplicar e não voltar mais a ter esse tipo de problema. Os materiais de reforço que nós acabamos de comentar é um deles, né? Foi feito um material muito leve, tal, para você poder executar e ter uma resistência muito melhor, que não tenha aí nenhum problema de corrosão, que evite outro tipo de patologia. Como, por exemplo, vamos pôr aí cimento e materiais de impermeabilização. São as áreas assim que mais estão crescendo hoje no quesito tecnologia. As tecnologias construtivas também, tá? Mas falando a parte de material, Acho que a né? inércia não acompanha, não acompanha. O cimento, por exemplo, hoje ele tem, sei lá, vários aditivos, por exemplo, que você pode colocar no cimento que ou ele deixa mais plástico, ou ele seca mais demorado, ou ele endurece, ou ele tem a questão de água, ou tem adição de gelo, enfim. Você tem vários ali elementos que você Eu não pode tinha 20 anos adicionar atrás. e vai te dar um desempenho adequado ao que você espera. E no material de impermeabilização a mesma coisa. Hoje você tem materiais assim, sei lá, diversos no mercado que te dão um desempenho muito superior à manta asfáltica, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque tem sistemas hoje que são muito mais adequados do que a manta asfálticas para determinado uso. Como, por exemplo, eu vou ter uma laje de cobertura. Laje de prédio, aquela laje técnica, né? Sim. Hoje, a gente não tá mais indicando manta asfáltica lá, por quê? Porque se você for dar manutenção num prédio de 30 andares, você vai ter que demolir tudo. Ah, Você vai ter entendi. que remover tudo. Vai ter que levar material lá em cima. Você vai ter que tirar material de cima. Então, é uma mão de obra, tipo, enorme. Enorme. Então, Faz assim, sentido, faz sentido. existem materiais hoje que você deixa exposto, por exemplo. Você pode andar em cima. E se der problema, tá na sua vista. Você enxerga o problema e você corrige o problema. Então, assim, é muito mais Evidente prático. mesmo o negócio. Muito mais prático, entendeu? Quando a gente faz obra em caixa d'água, por exemplo, reservatório elevado. Mesma coisa. Hoje, ainda tem a prática de você passar argamassa polimérica nos reservatórios. Mas a argamassa polimérica é a primeira opção há, sei lá, 30 anos atrás. Tá. Hoje, nós temos outros materiais no mercado que fazem um desempenho muito melhor. Obviamente, o preço ele é diferente. Sim. Mas, em contrapartida, o que você tem? Você tem garantia estendida. Então, vamos por assim, numa membrana, por exemplo, você tem garantia de, sei lá, 10, 15 anos. Numa argamassa polimérica, a cada 6 anos, por norma, você tem que trocar ela. Ah, E, entendi. tipo, não é trocar, é lixar, é remover, É um sabe? puta de um trabalho. É um trabalho, assim, que, sei lá, O pessoal tá complicado. trocando hoje, cara, impermeabilização de caixa d'água, até pela execução da caixa d'água. Estão comprando aquelas prontas já, de fiberglass, né? Tem também, Que não precisa impermeabilizar. Tem Eu não também. sei, eu não fiz conta do custo-benefício, mas Então, eu acho que é mais em o conta. grande problema... Então, Acho que é mais em conta. para você, quando você está construindo, ela sai muito mais em conta. O problema é assim, Ao longo do tempo. ao longo do tempo, se acontece um problema num reservatório desse, Já você era. tem que trocar, Nossa. você vai ter uma mão de obra muito grande. Então, assim, eu não sei também. Você não eu consegue só- nem tirar da onde você colocou a caixa então d'água, né? fica muito Que você complicado. montou. Então, assim, quando você está construindo um prédio e você já está ali no concreto armado, o cara já faz o concreto armado e termina. Você vai fazer manutenção de impermeabilização depois. Tem a sua vantagem. Entendeu? Então, depende muito do... Vai ter que pôr na ponta do lápis ali, né? Pra escolher o sistema melhor. A segunda questão que eu tinha pensado de te perguntar, quanto que, vamos dizer, a falta de treinamento no executivo ali, ele impacta depois na patologia hoje?
100%, 90%? Ou seja, a mão de obra talvez não treinada para trabalhar com um material específico. Quanto que isso impacta na patologia futura? Ó, vamos pensar assim. A gente tava falando uma fictícia Aham. para o pessoal entender melhor. Vamos pensar assim. Se você... Uma sequência, vai. Se você receber um projeto, vou sei lá, fazer essa casa. Você recebeu um projeto, ou seja, todos os projetos. Uhum. Então, tipo, de projeto a gente não vai ter problema. Né? E aí, esse projeto foi para obra. Se esse projeto foi para obra de uma forma adequada tal, e você vai ter lá o pessoal para executar, e esse pessoal não tem uma condição ou um treinamento para poder ler as informações e executar, ele vai ter mais ou menos aí uma influência de uns 70% nas patologias futuras. Caramba. Entendeu? Acredito. Isso, Acredito. 70% é uma chance se não for grande. mais. Eu achei foi pouco. mais, Eu achei pouco, cara. Não, mas Foi mesmo mais. assim, Achei né? pouco. Se a gente considerar todas as situações que existem em obra, se tudo que for mexer 70%, coisa pra caramba, né? O problema... É pouco, 70 mil. O problema é que, assim, é uma somatória, né? A gente pode também deixar só na mão tipo, das pessoas que estão fazendo. Sim. Só que, assim, hoje, se você pegar os grandes dados da construção em si, diminuiu. Mas, ainda assim, erros em projeto supera os erros de execução. Não são erros de projeto. Uhum. São, sei lá, pode ser qualquer coisa. Desde falhas, desde faltas de detalhamento, desde faltas de informação, desde falta de especificação, entendeu? Qualquer coisa que gere uma dúvida no canteiro de obra lá, Até pouco tempo falhou. atrás, muita gente desconsiderava um estudo de solo, algumas coisas do tipo, que acaba impactando depois, né? ainda desconsidera. Tem muita gente que desconsidera esse Ainda tipo desconsidera. Como que você faz um projeto estrutural sendo que você não sabe o que tem pra baixo? Hoje em dia, eu coloco um valor só. Eu já coloco no meu valor. Por exemplo, se a pessoa pede um projeto, Tá meu incluso. projeto é, sei lá, 5 mil. Ah, beleza, mas não precisa fazer solagem? Não, tá junto já. Solagem. Tava falando sobre isso antes, né? Antes de entrar no ar. E o simples fato de fazer uma sondagem com uma empresa que não é especializada, você vai trazer um efeito de patologia no futuro. Sim. E até de recalque diferencial da estrutura, Sim. que é gravíssimo, né? Aí você fala, pô, mas sondagem. E o fato de não fazer. O pessoal fazer errado já tá errado, né? Vamos dizer assim. Mas não fazer é pior ainda, né? Sim. Porque o cara erra muito mais. E É um aí, absurdo assim, isso o daí. grande... E às vezes, Absurdo. desculpa cortar, mas às vezes o cara acha que tá economizando e daí vem esse tipo de situação. Não, mas de não tá. patologia. Assim, pra mim é muito claro que o cara não tá economizando. Porque ele vai gastar um valor que nem ele sabe quanto vai ficar. E o engenheiro nem sabe o que vai realmente fazer. E o cara que vai executar vai ser o culpado. Mas o cara, é o leigo que não tá sabendo, porque o leigo tem por obrigação nós, técnicos, avisar. Então, aí E que não fazer. a grande falha fazer. é da nossa classe. eu Da acho. nossa classe, então. E do engenheiro, por exemplo, aceitar. Isso que eu ia falar. Entendeu? E não fazer Não vou fazer, procedimento. não É que ninguém Entendeu? deveria ter um termo ali que tem que ter esse passo a passo. Ou seja, sondagem, enfim, tinha que ter obrigatoriedade. Levantamento topográfico, tudo isso daí devia ser obrigação. E não tem, então tá bom, sua casa tá Então, condenada aí. mas de fato é normativo. Entendeu? Mas é que as pessoas não fazem. E mas se não um faz. aceita, a partir de que um não aceitou, deixa de ser obrigatoriedade. Eu acho que tem muito também no ramo da arquitetura, mas isso meio que, tipo, tira a credibilidade, entendeu? Vamos por assim, pô, a pessoa vai estar cotando o preço. Vocês veem um cliente, eu tô cotando o preço. Ele vai cotar preço com uma pessoa. Meu é 2 mil. Vai cotar preço com você. Meu é 4, mas eu faço isso. Sei lá, 10 vezes mais coisa que o cara não faz. Mas não precisa disso. Ou seja, o leigo, ele fala pra você que não precisa. Imagina. Entendeu? Eu Então, Vou te assim, dar um exemplo, assim, não é quer tão, saber. tão parecido assim, mas é hoje, é fato hoje que aconteceu. E eu falo que esse podcast ajuda pra gente desabafar Sim. mesmo. A gente fez um orçamento de administração de obra, né, essa semana passada, e a pessoa foi cotar com outras pessoas. Aí ela me devolveu um orçamento, tipo, Fernando, você quer ver se você consegue melhorar alguma coisa? Aí você abre o orçamento, as metragens estão diferentes. Tipo uma casa lá de, sei lá, 400... Menor, né? Não, Menor. 400 metros, 450 metros quadrados. Você olha lá de reboco interno, 160 metros quadrados. Eu falei assim, certeza. viu? Ou você tá sendo enganado, ou eu tô muito trouxa porque essa metragem não bate, não tem como. Aí estão lá 160 metros, quanto o meu lá, quase 700 metros quadrados de Sim. reboco. Eu falei assim, se você colocar aí, o preço é o mesmo.
da mão de obra. Só se você multiplicar pelo valor mais, aí no final das contas, no final lá, o cara vai falar, ah, mas isso daqui não era isso, tal. Eu falo, e o cara olha o quê? O preço final, ele não olha o que tá item por item. E aí, sabe qual que é o problema? O problema é que, assim, se ela aceita esse orçamento mais barato, ela vai fazer, ela viu que deu problema. Aí ela vai falar pra rede de amigos delas que a administração de obra não vale a pena. Funciona, exatamente. Não vale a pena fazer gerenciamento, né? O problema, normalmente, eles generalizam, né? Ele fala, putz, eu achei que funcionava, mas não funciona. Compensa eu fazer mesmo, ela fala isso. Né? E no fundo, na verdade, foi um problema que ela mesma criou, não vendo, não conferindo, indo atrás, sei lá, de uma pessoa X que poderia ir, não tem problema nenhum. Desde que você orce, sei lá, laranja com laranja. Né? Fugindo um pouco de assunto, eu tenho alguns amigos, né, que durante a minha jornada falam assim, com orgulho, né? Meu pai que fez essa casa aqui, no engenheiro. Aí a pessoa até pergunta de vez em quando, acho que eu perguntava para vocês também, para que serve um engenheiro, né? Hoje, com a minha maturidade, eu falo, olha, eu não vou nem te explicar porque você vai entender. Mas o seu pai que fez a sua casa, que não precisava de engenheiro, nós, engenheiros, faríamos pela 1/3 do preço. E essa viga enorme que está aqui, nós usaríamos uma viga desse tamanho que não precisaria. Então, fugindo um pouco do assunto, eu acredito que a nossa engenharia, a gente também tem que se valorizar. E é inadmissível o cara falar assim, proprietário que não quer a sondagem porque ele é leigo, até aqui daqui a pouco. Hein? É inadmissível o cara não aceitar a sondagem. Eu não consigo entender como é que tem profissional. Só pode ser desconhecimento. E vai dar um problema de patologia sério, né? Vai, não, com certeza. Então eu fico pasmo com as coisas ainda que eu ainda tô por viver, né? Mas eu acho que também o mercado, ele é tão competitivo, eu acho que em determinadas situações, os engenheiros, ou a classe em si, não só engenheiros, mas qualquer profissional, eles acabam cedendo pelo custo, né? Preciso ganhar, Às vezes entendeu? dá desespero em si mesmo, né? Eu preciso fazer, eu preciso, né? Eu preciso ter. Mas na verdade seria o contrário. Se todo mundo fizesse a mesma receita, vamos dizer assim, você teria como cobrar o valor que você quer cobrar. Né? E às vezes a pessoa fica tão, puta, não vendo, mas eu vou. Mas eu não sei o que acontece, né? O pessoal eles vê tudo baseado em valor. Só que, ó, eu recebo um orçamento que a metragem não é aquela coisa. O mínimo que ele ia fazer, assim, olhar 1 ou 3 orçamentos que ele fez, por que tem essa discrepância de metragem quadrada? Não tem como inventar metragem quadrada de uma casa. Sim. Eu pego o projeto e vê. E daí outra questão, que a pessoa desesperadamente jogou pela metade o valor da administração dela. Aí eu falei assim, tá, mas por que a pessoa tá jogando pela metade, né? Tem que começar a entender. As pessoas não param pra pensar nisso, né? Por que o valor muda tanto de um pro outro? Por que um tá desesperado pra assumir aquilo ali e o outro não tá? As pessoas, no final das contas, não é só o número que importa. Elas acham que é a mesma qualidade, né? Falo. Não, pode falar aí. Agora é a hora. O cara joga a administração dele por 2, então é 12%, ele entra com 6. Ele quer prestar o serviço pro cara, dar uma de bonzinho, né? Beleza. Aí só que do outro lado, do outro lado da mesa, é exatamente o que você falou. A metragem era 400 metros, ele entra com 150, 160. Assinou o contrato, ele ganhou a concorrência. Ele é bonzinho, ele era 12% ADM, ele fez por 6. Só que o leigo, ele não sabe. Vai levantar, ele não sabe nem o que é levantar quantitativo. Depois, ele assinou, ele está dentro da obra, tá gerando os aditivos bonitinhos. Aí ele fala assim... Fala muito bem que eu vou fazer um corte disso e mandar pro meu cliente, tá? Pode mandar. Então eu vou falar mais, então. Vai dar. Pra ele que tem que falar, eu tô falando. Não, pode falar. Pra concluir. Aí o cara chega e fala assim, ó, ele dá uma de bonzinho. Agora eu fiquei com raiva também. Pega a raiva. Agora eu vou desabafar. Terapia. Aí o cara dá uma de bonzinho, no meio do negócio ele começa a conduzir aditivos, ele fala assim, olha, é só medir, é o que tá ali na obra. Ah, mas eu te dei o projeto. Não, mas ali tá diferente. Aí gera uma discussão e no final, se o proprietário não ceder, ele não vai ter a casa dele entregue, porque o cara já pegou o dinheiro dele e foi embora. Então ele tem que ceder e o cara... Atrás de aditivo, ele consegue fechar a bondade dele de fechar a metade. Fica mais caro do que o outro valor. É isso. E tem outra questão, né? Que o pessoal fala tudo assim, mas é tudo por medição. Mas depois que o cara tá com o contrato assinado dentro da obra, o que vai fazer? Não, dá tchau. Vai ficar muito mais caro pra ele. Você imagina outra empreiteira assumir uma obra no meio e ter que recalcular tudo e falar assim, sinto muito, mas o que você quer vai ficar esse valor aqui. Não, mas eu tinha esse valor aqui lá atrás, lá com você e tal. Não, mas agora esse é outra coisa. Pra você é ótimo, que vai gerar só patologia pra você.
Não, vai gerar Isso um monte de se torna coisa. patologia. Vai gerar um monte de coisa, um monte de coisa. Pra você é ótimo, é Vai o gerar, melhor. vai gerar vamos dizer Mais assim, trabalho pra mim. várias oportunidades, vamos dizer assim, Claro. né? Então, assim, a patologia nesse caso Isso. não é só de estrutura, por exemplo. Não. O que a gente não. estava comentando aqui. É uma questão de profissional, de orçamento, de entendimento, de gerenciamento, entendeu? Então, assim, tudo está relacionado. Porque se o cara pega uma obra muito barata e ele vai ter que entregar, por exemplo, ele vai pôr o que de material lá? Ele vai fazer de que procedimento Ele executivo vai ele vai levar fazer a lá? forma de outra obra Entendeu? que já tem 5, 6 utilizados. Exatamente. Já Então, foi assim, utilizado 5, 6 vezes, ele leva será pra usar a que, primeira. então, será que tá fazendo tudo certinho mesmo? Será que não vai dar problema? Porque depois que entrega a casa também, eu entreguei a casa. Sabe qual O que cara é? sobe no mapa e acabou, No final entendeu? das contas, a gente tem que fazer um manual a gente é o contratante, do contratado. Uhum. É, Faz assim, o que você tem que identificar antes de contratar uma empresa? nesse caso, Aí mostra- faz lá um checklist, pode ser em vídeo. Sim. Vamos fazer em vídeo e mandar pra todo mundo aí, porque, cara, não é possível. nesse assim, caso, que é a o nosso pessoa- favor, porque nós somos honestos, né? Tem gente Nesse que caso, gosta, claro. tem gente que gosta de ser enganado, cara. Sim, sim. E aí, assim, que nem, de uns 2 anos pra cá, nós começamos a vender projetos no escritório de uma forma diferente. Eu tenho uns parceiros nossos lá Legal. e a gente elabora projeto estrutural, elétrico e hidráulico. E esse estrutural a gente faz na plataforma BIM, todos eles na plataforma BIM. Então a gente utiliza os softwares, compatibiliza todo mundo, tal, pega a arquitetura e tal. E aí eu comecei, falei, gente, ninguém na região faz esse projeto aqui. E a gente tem que saber, não é que as pessoas não pagam pelo projeto. A gente talvez não tá sabendo vender o projeto. Né? Então, assim, pô, a Você gente tem que mostrar pro público o que você tem de diferente. vamos por assim, ele não tá pagando só pelo projeto. O que ele tá ganhando com o projeto, né? Qual que é o ganho além do investimento dele, né? E aí a gente começou a trabalhar nessa parte, de fazer com que as pessoas entendam o que elas estão comprando e quais são os benefícios que elas vão ter com um projeto detalhado, Botando quantificado, valor na frente do preço. organizado, ou seja, você vai ter todas as informações naquele projeto. E aí, assim, você vai executar a sua obra sozinho? Não tem problema, pode executar, mas tá com o projeto ali. Entendeu? Você não tem má informação. Tá vendendo valor. Exatamente. Então, assim, não é só um projeto. E aí as coisas começaram a mudar. E aí o que acontece? Na região, você começa a criar parâmetros. Né? Tipo, você faz esse tipo de trabalho, as pessoas não fazem. Então, assim, você começa a ter diferenciais no seu negócio. Que aí é onde você enxerga uma oportunidade.